Resolvi fazer esse vídeo de utilidade pública, porque desde que começou a quarentena várias pessoas me escreveram e eu cansei de gravar áudio no WhatsApp explicando como é que faz um óleo com cannabis, é isso que eu vou explicar hoje, e todos os princípios e todos os subprodutos que dá para fazer a partir dessa receita base de óleo. Primeira coisa que tem que entender, que a cannabis, a flor da cannabis, ela tem uns pequenos cogumelinhos que chamam tricomos. Dentro desses tricomos tem os canabinoides, os terpenos e os flavonoides. Eles são fat solubles, que significa que eles se dissolvem no óleo. Então, por isso que os produtos da cannabis, eles vêm basicamente em algum tipo de óleo. Vamos usar aqui esse óleo de coco, eu prefiro sem sabor, porque a mistura de sabor da cannabis com o coco eu não gosto muito. Tem gente que gosta, eu prefiro esse aqui sem sabor. Aqui no mercado, para quem mora em lugares legalizados, que tem esse privilégio de passar uma quarentena em lugares legalizados, você pode comprar um concentrado já assim, de cannabis no óleo de coco, você compra assim, esse aqui já é bem potente, cada conta-gota desses tem 30 miligramas de THC. Isso é um dos produtos que se encontra no mercado legalizado. Outra forma que você pode ter é já adquirir um assim. Esse aqui tem 400 miligramas de THC no óleo de coco. Ele está um pouquinho congelado aqui porque está frio. Já que quem está no Brasil não tem essa oportunidade, então vamos aprender a fazer. Como eu falei, eu estou usando óleo de coco, mas você pode usar óleo de oliva, qualquer óleo basicamente, óleo de semente de uva, tem vários tipos de óleo, depende da preferência e depende do que você quer fazer com isso. Pode usar também manteiga, que é essa Kenna Butter, que é um bem famoso, né, para cozinhar. Eu prefiro. A primeira opção que a gente tem é usar uma panela de arroz igual a essa aqui. Essa é uma pequenininha, no Brasil eu já comprei, custa tipo uns R$100 se você compra uma panela dessa. Vale muito, primeiro para poder fazer arroz e segundo para poder conseguir fazer esse tipo de infusão. Esse tipo de infusão com a panela de arroz você não precisa preocupar muito, é só deixar nesse módulo de aquecer sem cozinhar. Quando aperta para baixo aqui ele aquece, essa não é a ideia, é só deixar aquecido. Uma das formas de fazer é usar a cannabis aqui dentro, para deschavar a cannabis aqui dentro, acrescenta o óleo, fecha e deixa por horas. Assim, eu deixo normalmente tipo 5, 6 horas, você pode deixar mais, eu já deixei até 10 horas, e quanto mais tempo ficar, mais verde, né, mais com o material da planta vai dissolver dentro do óleo. Então também tem pessoas que gostam com menos gosto, menos potente, então deixa menos tempo, mas eu acho que no mínimo de 3, 4 horas para poder conseguir esses tricomos que eu falei, todo o material que tem dentro dos tricomos passar para o óleo nesse processo de infusão. A outra forma, para quem não tem uma panela de arroz, está em quarentena, não vai sair de casa para poder comprar uma, é fazer um processo usando o forno e usando o banho-maria. Então é isso que a gente vai fazer agora para poder, para todo mundo que não tem panela de arroz e não tem acesso a produtos legalizados, conseguir ter em casa. O primeiro passo para fazer a infusão da cannabis no óleo é o processo de decarboxylation. Esse processo de descarboxilização, acho que não é assim, mas algo parecido, é um processo de ativação do THC e dos outros canabinoides que existem dentro da planta. Então, o que isso significa? Quando você tem uma planta assim, dentro de um bud, você tem os componentes da cannabis na sua forma ácida. Então você vai ter o THCA, o CBDA, o CBGA, o CBCA. Então são as formas ácidas dos componentes dos canabinoides. Quando os canabinoides estão na forma ácida, eles não conectam efetivamente nos nossos receptores, nos receptores do nosso endocannabinoid system, do nosso sistema endocannabinoide. Então é por isso que a gente tem que fazer esse processo de ativação, que é simplesmente tirar esse grupo de carboxy que tem no THCA, a gente tira esse grupo ácido, que é o grupo de carboxy, e aí ele vai virar o THC. É o mesmo processo que acontece quando você acende um baseado. Você acende o baseado justamente, você está automaticamente fazendo esse processo, tirando esse grupo de carboxy do THCA e inalando o THC.
Toda a intenção de fazer esse processo de ativação dos componentes químicos da cannabis aqui, ele é simplesmente para poder ter uma maior bioafinidade desses componentes da cannabis com o nosso organismo. É basicamente isso. O segundo processo é de chavar toda essa matéria, toda a planta, todo o bud. A gente deschava porque para aumentar a superfície da matéria da planta, e isso faz com que tenha uma maior exposição dos tricomos, que são onde ficam dentro da planta esses cogumelinhos, onde tem os canabinoides, os terpenos, os flavonoides, para eles ficarem mais expostos ao calor do forno. Então, vamos deschavar aqui. Tá aqui, bem chavado. Agora eu vou botar aqui no forno. Isso é uma parte bem importante. É importante não aquecer demais o forno, porque quando você aquece demais, você pode acontecer um processo de oxidação do THC, e aí, em vez de você ter o THC, você vai ter o CBN, que é justamente o componente que deriva da oxidação do THC. Então, a gente vai colocar isso a 100 graus Celsius, tem um fogo bem baixinho, o mais baixo que der, durante 20 minutos é o suficiente para fazer esse processo de ativação do THC. Eu já vou colocar aqui no forno rapidinho. Ele já está pré-aquecido. O mais baixo é o primeiro pontinho que tiver. Deixa por 20 minutos. E para você que não sabe o que é o CBN, ele é um outro canabinoide que é justamente a oxidação do THC. Ele é um canabinoide muito sedativo e muito eficiente para ajudar a dormir. Mas quando você faz tipo um cookie, qualquer tipo de comida com ele fica um pouco mais pesado, você tem uma sensação de mais, assim, exatamente para isso, mais para dormir e menos para poder ficar alerta ou animado ou alguma coisa do tipo. Então, se você quer realmente alguma coisa mais para dormir, o CBN seria bom. Se você quer alguma coisa mais para te deixar um high mais animado, melhor deixar no fogo bem baixinho, 100 graus Celsius. E provavelmente essa cannabis aqui que eu tô usando, que é da Royal High, é 3,5 gramas, isso eu não falei, né? São 3,5 gramas. Ela é um pouco velha, então provavelmente ela já tem mais CBN do que THC. É um processo natural que acontece com a oxidação, então se você tem uma cannabis velha, provavelmente você tem mais CBN do que THC. E isso, por isso que as pessoas falam como quando você fuma uma cannabis antiga, a pessoa fica muito chapada, muito prostrada, que tem esse efeito mais sedativo para dormir, é porque na verdade não tem nem THC, você está fumando CBN e não está sabendo. Bom, passado 20 minutos, vamos pegar aqui. A cannabis, ela vai ficar um pouco mais seca e mais crispy, mas ela não tá torrada, muito torrada assim. Só 20 minutinhos tá bom. A partir disso, esses são 3,5 gramas de cannabis. Eu gosto de fazer um óleo forte. Por quê? Porque quando você tem um óleo forte, é muito melhor do que você ter que ingerir muito óleo ou usar muito óleo. Então, assim, aqui eu tenho a noção da potência que tem essa cannabis que eu tô usando. Se você estiver usando qualquer outra cannabis no Brasil, provavelmente você não vai ter a porcentagem de THC que tem nela. Então, eu aconselho a testar. Aqui eu tenho meio copo de óleo de coco. Eu vou tirar um pouquinho, eu só tenho esse vidro aqui. Quarentena é assim, a gente se vira com o que tem, né? Bom, vou botar aqui dentro. Isso aqui é basicamente meio copo de óleo de coco. Eu vou acrescentar aqui a cannabis ativada. Vou botar no banho-maria. Aí o processo depois que você coloca, fecha.
Mistura. E agora a gente vai deixar em banho-maria. A gente vai deixar em banho-maria por mais ou menos umas 2, 3 horas, no fogo mais baixo possível, porque o THC já está ativado, então você só precisa aquecer o óleo o mínimo o bastante para poder o material da planta passar para o óleo. Então a gente vai aquecer o mínimo possível, que essa água já está quente e vai ficar aqui por mais ou menos 3 horas, 2, 3 horas. Como eu falei, quanto mais tempo você demorar, mais o material da planta vai passar pro óleo. Mais verde escuro vai ficar, né? Eu gosto mais, assim, fica com mais gosto de cannabis. Isso depende da preferência. Como eu tenho aqui minha panela de arroz, eu vou fazer esse processo aqui. É o mesmo processo de aquecimento, só que na panela de arroz. Só porque eu não quero deixar o fogão ligado tanto tempo, eu prefiro deixar a panela de arroz. Então você bota a água. E deixa aqui aquecendo, coloca uma tampa, deixa aqui aquecendo por 2, 3 horas ou mais. Eu já tenho esse que eu fiz há um tempo atrás, que é o resultado, que é o óleo. Vamos ver se dá pra ver direitinho. Esse aqui é o jeito que vai ficar o óleo. Então ele fica escuro, com um cheiro maravilhoso. Escuro. E aí o que acontece? Isso aqui é uma base para tudo que você quiser fazer com o uso de cannabis, desde para usar no banho, como eu falei, supositório, para fazer lip balm pro protetor labial. O que mais que dá para fazer com isso? Isso aqui é muito bom para problema de pele, se você tá com qualquer tipo de... Eu já usei para queimadura, para ajudar a cicatrizar, porque na nossa pele tem receptores de cannabis, então THC, e você não fica high quando se aplica na pele. Ajuda muito com artrite, artrose, com dor muscular, então isso aqui é só passar direto na pele. Deixa eu passar aqui. Passa direto na pele. Você pode usar de hidratante se você quiser, se estiver ostentando cannabis aí, ou então igual eu, passo até de demaquilante, que eu gosto de usar óleo de coco com demaquilante, eu uso esse de cannabis também. Depois que sai desse processo aqui, provavelmente você vai ter que filtrar de alguma forma. Eu uso esse voal aqui. Talvez vocês não tenham em casa, então pode usar um pano fino, um pano qualquer. Já tentei fazer com papel toalha, não é muito bom. Com filtro de café ainda não tentei, mas passando em qualquer pano ou no voal, você consegue chegar nesse produto aqui. E esse óleo aqui é um óleo base que eu uso pra tudo, assim, desde problema muscular, tipo se eu fiz algum exercício físico e tá doendo, com certeza o THC é um anti-inflamatório muito bom e tira a dor. Eu uso pra minha dor de coluna, eu misturo ele com uma manteiga de cacau e aí eu faço supositório tanto vaginal como também para colocar no intestino. E aí, quando você coloca o supositório vaginal, ele ajuda com cólica demais. Assim, na minha experiência, assim, tira minha cólica em 3 minutos. Quando eu tenho problema de coluna de ciático, eu uso ele no intestino e minha dor também sara muito rápido. Então, isso é uma das formas que eu uso. Como eu falei, você pode passar na pele, você não vai ficar high, desse jeito que eu tô falando, tanto de supositório quanto na pele. Você provavelmente não vai ficar high. Quando a gente fala de cannabis, a gente sempre fala de provável, que é possível, porque muitas pessoas têm um organismo diferente, têm uma sensibilidade diferente, então a gente não fala assim, com certeza que ninguém fica high, mas assim, 99% das pessoas não ficam high de usar cannabis na pele e usar antissupositório. Isso depende muito também, como no Brasil não tem uma cannabis tão forte assim, como que tem aqui no Canadá ou nos países, né, legalizados aí, provavelmente você vai ter um óleo que não é tão alto o THC. Então, bem provavelmente você não vai ficar high usando tópico, né, na pele ou usando de supositório. E outra coisa também para ingerir. Isso aqui é uma base para você acrescentar em qualquer receita de comida. Então, dá inclusive para finalizar, para colocar assim, você faz uma crepioca e coloca no final um óleo de coco, então você pode medir assim. E aí, como você não sabe, não é testado no laboratório, você não sabe a potência,
eu indico testar. Aí para testar você pega tipo algum parâmetro, pode ser tipo uma micro colherzinha, não precisa ser nada assim com dose, mas você pega essa aqui que é tipo 1/4, 1,25 ml, isso aqui é 1/4 de uma colher de chá, e aí você vai e ingere, come isso, come o óleo direto. Com 1/4, com esse pouquinho aqui, é bem difícil você ficar muito high, depende da concentração, né, do seu óleo, mas é um teste, então você sabe que você tomou uma dessa, se você não ficou high, quer dizer então que você está na microdose. Aí, da próxima vez, você toma 2, come 2, aí você vai falar, tipo, não, agora comecei a sentir alguma coisa. Então, aí você vai e come 3 da próxima vez, aí se você ficou high e você não quer mais que isso, você sabe então que com 2 você começa a ficar, com 3 você fica high. Então é mais ou menos esse o jeito de fazer, testando e testando em você, porque assim, a sua tolerância, ou como você sente, o seu sistema endocannabinoide, ele é igual uma digital. Só você tem ela e é você que tem que saber o que é bom para você, como é que funciona qualquer subproduto de cannabis com o seu organismo. E por isso que eu acho importante também exercitar essa questão da autonomia, assim, de você começar a testar em você mesmo, ver o que é bom para você, ver o que funciona. Para muitas pessoas funciona banho de assento, dá para você fazer tipo sais de banhos e colocar o óleo de coco com cannabis e colocar numa banheira ou colocar num banho de assento, em qualquer balde grande. Para fazer massagem é muito bom, é super relaxante receber uma massagem com óleo de coco com cannabis. Uma pessoa me escreveu falando que tinha torcido o pé. Eu ensinei a fazer essa receita e essa pessoa começou a usar no pé que torceu e ajudou muito na dor. Então, assim, isso aqui é a base da sua autonomia para você conseguir desenvolver a medicina que você está precisando, com subprodutos que você pode fazer a partir dessa base aqui. Por isso que ela é importante, por isso que é importante entender esse processo de ativação do THC, e a partir disso fazer a base com o óleo que você quiser, e a partir dessa base você produzir o que você quiser. E para terminar, eu acho bem importante falar sobre a qualidade da cannabis. Então, assim, se você for fazer com prensado, uma cannabis que você não sabe a procedência, isso pode ser um problema, porque a cannabis ela é bioacumuladora, ela vai absorver do solo os metais pesados, também os pesticidas. Então, tudo que tem de ruim no solo e de bom vai também para a planta. Tanto é que ela é usada para limpar o solo. Então, se você vai fazer com um prensado que você não sabe a procedência ou qualquer outra flor, é um risco que você corre de ter dentro alguma coisa que não vai ser boa para o seu corpo. Então, por isso, sempre a maior redução de danos que pode ter é você usar um produto de boa qualidade. Não tem como você ter um subproduto, ainda mais quando você concentra, que o que a gente faz aqui nesse processo de infusão, o que a gente faz é concentrar o THC e os componentes da cannabis, então igualmente a gente vai estar concentrando os pesticidas, concentrando os metais pesados, por isso usar uma boa qualidade de cannabis é importante. E se você puder, plante. Então eu acho que essa é a maior dica da quarentena, se você puder, a melhor coisa que tem para fazer é arrumar uma semente, plantar e conseguir daqui a alguns meses poder colher e fazer subprodutos com qualidade. Outra coisa também que é importante, essa é a melhor forma de você armazenar a cannabis. Então, assim, ela envelhece rápido, ela tem data de validade porque é uma planta, tá viva. Então, a partir do momento que você colhe, dá 2 meses, 3 meses, como eu falei, aquele processo de oxidação dos componentes da cannabis acontece. E aí, a partir disso, ela não fica mais fresca, ela não vai ter os mesmos... a mesma quantidade de THC, pode virar CBN. Os terpenos são os componentes extremamente voláteis da cannabis, então eles evaporam muito rápido, principalmente com a luz. Sempre deixar ela num pote escuro para poder conservar mais, e fechado e com menos ar possível, porque o ar oxida os componentes da cannabis. Então, quando você infusiona no óleo, é a melhor forma de você guardar, porque quando os componentes da cannabis já estão infusionados no óleo, isso pode durar tipo 2 anos, que é uma validade de um óleo de coco, e os componentes da cannabis vão estar diluídos nesse óleo, e essa vai ser a melhor forma de você preservar esses componentes. Para todo mundo que fizer essa receita, por favor, me mande uma foto. Pode mandar inbox se você não quiser me marcar, mas eu quero saber se deu certo, se está funcionando. Qualquer outra dúvida pode me escrever.